No final de 2020, um fato sacudiu as redes sociais e ganhou repercussão nacional. Uma professora do Rio Grande do Sul divulgou mensagens de ódio e incitação à violência. Ela tinha opiniões bem fortes e extremadas. E já que ela se declarou comunista, isso acendeu o alerta do pessoal que defende posições afinadas com movimentos como Escola Sem Partido, ou seja, a necessidade de conter e fiscalizar professores militantes doutrinadores, principalmente se eles forem de esquerdas. É comum as pessoas perguntarem minha opinião sobre isso, já que eu sou professor. E como eu acho que esse tema sugere reflexões interessantes e importantes, saudações! Eu sou o professor Ney Nordin e a gente vai conversar sobre implicações de movimentos como Escola Sem Partido e o papel do professor na sociedade atual. Para começar, eu quero esclarecer que eu não vim fazer uma defesa da professora que eu mencionei. Sequer eu vou citar o nome dela. Eu quero falar sobre as repercussões e implicações desse fato. Não abono o que ela disse e nem partilho das suas posições políticas. Eu acho sim que foi uma atitude extremada e ela deve ser julgada por quem tem competência para isso. Esse episódio sugere reflexões para a gente conversar e pensar sobre os rumos da educação na atualidade. E um dos primeiros pontos que me ocorre é a questão da polarização raivosa que surge ao menor sinal de uma ideia diferente. Existe uma cultura do ódio que aflora nas pessoas, mesmo que essas ideias diferentes venham de quem possui autoridade sobre o que está falando, como um cientista, por exemplo. E isso afeta diretamente a educação. Eu acho grave que as pessoas se sintam autorizadas a contestar o saber científico, tendo como contrapartida apenas suas opiniões pessoais ou as suas paixões. Isso é sintoma de uma sociedade que sofre de pobreza educacional e cultural. No caso do professor, tem o agravante de que todo mundo se sente autorizado a dizer como ele deve trabalhar. E eu sei que a educação deve ser construída em conjunto pela escola e pela comunidade. Só que, via de regra, você pode até não contestar o saber técnico de um engenheiro ou de um médico, mas parece que todo mundo acha que pode dizer como o professor deve trabalhar, como se ele não tivesse estudado muito para chegar até ali. As pessoas confundem a educação que dão em casa aos seus filhos com o trabalho de um professor numa classe de 40 crianças ou adolescentes. Isso fica bem marcado quando o professor atende algum dos pais na escola e eles querem saber apenas o que está acontecendo com o seu filho, sem considerar que o seu filho está inserido numa turma de 30 ou 40 alunos e o professor precisa ter um olhar sobre todos. Claro que essa falta de confiança é também um reflexo do desprestígio que vai corroendo a profissão de professor. Agora, o que acontece quando o professor emite em aula uma opinião diferente de um pai? Aliás, opinião de professor é outro ponto bem polêmico. Tem muita gente defendendo que professor tem que passar conteúdo e nada mais. Tá mais do que na hora da gente esclarecer que essa história tem mais de um lado. Eu tenho várias opiniões pessoais que eu não falo em sala de aula, exatamente porque eu sei que ali não é o lugar. Seja porque os alunos ainda não têm idade e também porque tem coisas que é assim melhor que sejam conversadas em casa, com a família. Como profissional, todo professor precisa ter consciência daquilo que ele pode ou não dizer em sala de aula, e os pais deveriam dar esse crédito a ele. Esse deveria ser o modelo ideal. Deveria. E você pode até achar que se enquadra nesse modelo ideal. Que bom se for assim. Só que muita gente não é. Muita gente mesmo. A começar pelas famílias que não têm diálogo em casa com seus filhos. E toda essa gurizada acaba trazendo suas dúvidas para a sala de aula. Até mesmo aquelas questões que deveriam ser faladas em casa. O modelo ideal não existe para muita gente, talvez para a maioria. Outra coisa que não existe é essa tal de neutralidade. Neutralidade é sempre bom e aconselhável, mas é quase impossível que o ser humano seja realmente neutro. O professor não deve, em hipótese alguma, ser doutrinador, mas suas aspirações estão sempre com ele, e são essas aspirações que vão fazer dele um professor melhor. No caso de crianças e adolescentes, não é possível que o professor seja apenas técnico. Ele acaba criando um vínculo com o aluno. Claro que deve ter uma postura profissional, mas qualquer trabalho com crianças e adolescentes tem muito de emocional. Não há como fugir disso. E essa é uma das coisas que torna a profissão de professor tão especial. Só a técnica não é suficiente para ensinar conteúdo para crianças e adolescentes. É preciso paixão e entusiasmo. E isso é fundamental na hora de despertar amor pelo conhecimento. O professor precisa saber conduzir isso sem deixar de mostrar que a sua posição não é suprema e ele deve encorajar os alunos a darem a sua opinião e fazerem as suas escolhas. Todos os valores devem ser respeitados.
Os alunos sempre querem saber a opinião de um professor, principalmente na área das ciências humanas, onde a aula se faz com muita conversa e debate. Numa aula assim, fatalmente a conversa vai acabar em comparações com o mundo atual. E isso é importante para que o aluno forme a sua própria autonomia intelectual. Além de me considerar um professor, eu também me considero um educador. Não porque eu acho que eu devo educar os filhos dos outros, mas porque eu devo ser fiel a uma postura ética que vai nortear a minha relação com os alunos. E todo mundo sabe que quando se trata de criança, a gente educa mais pelo exemplo do que pelas palavras. Eu sou um professor o tempo inteiro. Tudo que eu fizer de certo ou errado, vão apontar para mim e dizer: olha lá, um professor agindo daquela maneira. A sociedade espera que o professor tenha uma postura pessoal condizente com a responsabilidade de quem vai transmitir conhecimento aos seus filhos. Por isso eu me considero, sim, um educador. Acontece que a sociedade e as famílias não reconhecem mais na escola competência para ensinar qualquer coisa aos seus filhos. Já existe até movimentos de famílias que reclamam o direito de educarem suas crianças sozinhas em casa. Isso é assunto para uma outra conversa, mas a verdade é que poucos têm condições de fazer isso. Numa sociedade de inseguranças, em tempo em que tudo é livre pela internet, as famílias têm medo de que o professor possa desvirtuar o seu filho discutindo temas polêmicos. Sobre esses assuntos, a escola não deve tomar partido. Ela deve ensinar os jovens a olharem essas questões com respeito e tolerância. Isso vai além do conteúdo técnico. É preciso entender que a educação que vem de casa não é uma estufa e nem uma redoma. Os filhos vão estar expostos ao mundo e devem estar preparados para lidar com o que vai aparecer. Os pais deveriam estar confiantes de que deram bases sólidas aos seus filhos para que eles saibam fazer suas escolhas e se posicionar frente a ideias diferentes. Ideias diferentes devem ser colocadas aos alunos na medida em que eles tiverem idade para assimilar. Os pais deveriam entender que a escola é sua parceira nesse processo. Então, eu concordo sim que o professor deve guardar muitas das suas opiniões pessoais e saber o que ele pode ou não pode dizer para crianças e adolescentes. E se eu acho que política é uma coisa que deveria ser trabalhada na escola, não é para doutrinar crianças para a esquerda ou para a direita. É para que elas saibam o que é política e possam fazer suas próprias escolhas da maneira mais independente possível. E ainda sabendo a diferença entre escolher para si ou para o bem comum. Muita gente não sabe. Ensinar política não é a mesma coisa que doutrinação ou ideologia. Só que atualmente isso é tão complicado que eu sei de escolas que deram a ordem para que seus professores não falem de política em aula, por medo da reação dos pais, clientes, pagantes. O mesmo vem ocorrendo com o tema da sexualidade. E não é porque a gente escolhe não falar sobre alguma coisa que ela vai sumir. E é fato que muitas famílias não dialogam com seus filhos, e assim eles acabam ficando mais vulneráveis à doutrinação. E eu aqui não tenho a cara de pau de dizer que não existem professores doutrinadores, seja por posições religiosas, políticas ou pelos seus preconceitos. Eu já vi colegas que faziam isso de forma bem escancarada, tanto no ensino público como no particular. Eu acredito que muitos professores trazem isso da sua formação. Existem sim cursos acadêmicos que têm um ambiente cultural de esquerda. Nenhuma universidade quer admitir que isso acontece. Talvez seja pela romantização nostálgica do movimento estudantil da época da ditadura, o espírito de maio de 68. Enfim, vários fatores contribuem para essa realidade. Só que tem gente que leva isso para o extremo e acha que a sua grande missão é curar a juventude do seu espírito burguês. E aí acaba caindo na prática da doutrinação e se achando do lado do bem. É claro que isso está errado. O professor que faz isso deve receber uma chamada, mas também está errado achar que todo professor é assim ou que a educação virou um sistema corruptor de crianças. Ser professor é uma vocação de quem quer ajudar as pessoas a crescer e evoluir através do conhecimento. Ouviu? Entendeu? Eu falei conhecimento. Nenhum sistema de educação ou nenhum professor deve impor ideologia política, religião ou sexualidade. Essas coisas são pessoais e cada um escolhe o seu. A educação no Brasil tem problemas porque deixou de ser prioridade. Virou uma despesa incômoda na conta dos estados. A sociedade abandonou a causa da educação. Quando isso acontece, abre espaço para que qualquer um se considere especialista em educação. E isso também é muito perigoso. Até o presidente Bolsonaro já se pronunciou aconselhando que os alunos filmem seus professores. Nós sabemos que Bolsonaro constrói um discurso que precisa eleger inimigos. Em dado momento, ele apontou o seu dedinho para os professores.
Quando ele faz isso, mesmo se referindo aos chamados professores esquerdistas, ele cria um clima de caça às bruxas que atinge toda uma categoria e faz com que a população se sinta confortável em execrar o trabalho de um professor. E eu nunca pensei que viveria para ver a figura de um professor conhecer tanto desprestígio, chegando quase a se tornar um inimigo público. E a culpa não é de ninguém, é de toda uma cultura que se estabeleceu e que dá muita margem de espaço para marginalizar o trabalho de um professor. Alguns grupos se mobilizaram muito por essa pauta, como o Revoltados Online e o Escola Sem Partido. Alguns estados chegaram a aprovar leis de controle sobre o trabalho do professor, e em nível nacional veio o projeto de lei Escola Sem Partido, proposto em 2015. Eu penso que uma parcela considerável de pessoas que militaram por isso estavam motivadas pelo medo coletivo do professor comunista, o que o episódio da professora de Caxias do Sul só veio reforçar. Outra parcela viu aí uma oportunidade de se promover, virou uma pauta de caça às bruxas muito proveitosa para políticos e alguns jornalistas. Poucos pensaram na consequência desse tipo de movimento, até porque tais leis são desnecessárias, virou um debate ideológico. É o capítulo 3 da Constituição que trata da educação como direito de todos, dever do Estado, promovido e incentivado em colaboração com a sociedade. E isso foi escrito porque se imaginava que a relação entre sociedade e escola deveria ser uma parceria, não um cabo de guerra. O pluralismo de ideias e concepções está previsto na LDB e foi reforçado ainda em 2020 pelo STF. Pluralismo significa que a sala de aula deve ser espaço de aprendizagem e debates de temas diversos e polêmicos, como política, religiosidade, gênero, sexualidade, etc, etc. Claro que esses debates devem se pautar pelo respeito às diversas opiniões, com responsabilidade, sem extremismo e por gente preparada. Não se pode imaginar nenhum projeto de educação proibindo que certos temas sejam debatidos. Lamento se isso assusta você, mas é verdade. Você não vai proteger o seu filho proibindo que esse ou aquele assunto seja tratado perto dele, ou que sejam tratados somente em casa. Você precisa sim estar atento e saber que há professores profissionais e responsáveis que estão preparados para tratar essas questões. Quanto à questão dos valores familiares, vamos lembrar que não existe um modelo de família tradicional no Brasil. Isso mesmo, não existe um padrão. A família brasileira é composta de forma múltipla e todos os valores familiares devem ser respeitados e devem também cultivar a tolerância aos modelos que são diferentes. Princípio esse que a escola só deve reafirmar. Como eu falei antes, essa seria uma situação ideal numa sociedade que se respeita e que leva a sério a formação de seus jovens e suas crianças para pensar fora da bolha. Só que para isso seria necessário justamente aquilo que há muito nós perdemos enquanto sociedade: o compromisso e a consciência sobre o que realmente significa a palavra educação. A gente fica por aqui e era isso que eu tinha para dizer. Se você discorda ou concorda comigo, posta aí nos comentários. Eu sei que a tua opinião vai ser respeitosa e construtiva. Eu espero que tu tenha gostado e eu te convido a se inscrever no meu canal e também a visitar o meu site de História e Cultura Geral no endereço que está aparecendo aí. Não esquece, quem conhece história entende melhor o mundo. Um abraço e até a próxima!